a gente se reúna e já comece a organizar a base disso, para a gente ter alguma coisa já pronta para quando começar, né, o próximo período, para que a gente não se atrase tanto assim, para que a gente não tenha tanta delonga. Enfim. O que é uma Assembleia Geral? A reunião de todos os alunos da escola para discutir e aprovar alguma proposta do Grêmio. É o órgão máximo de decisão do Grêmio Estudantil. Para garantir que a decisão da Assembleia Geral seja representativa, pelo menos 10% dos alunos matriculados na escola deverão estar presentes na reunião. Do contrário, convoca-se outra Assembleia Geral. Todo mundo compreendeu alguma pergunta? Vale salientar que, aqui ó, a Assembleia Geral é basicamente uma escadinha. É bom que todo mundo saiba disso. O Grêmio, o que é o Grêmio? São todos os alunos fazem parte do Grêmio Estudantil. A diretoria do Grêmio está representando os estudantes, representando o Grêmio. Logo acima tem a CRT, nós, o Conselho de Representantes de Turma, e um pouco mais acima a Assembleia Geral, que nada mais é que todos os estudantes. Alguma dúvida? Vai cair na escada. Todo mundo dá pra ajudar todo mundo? Não, sério, todos estão estudando? Você falou que meu nome é Felipe, para quem não me conhece, sou o presidente e diretor da FANEC, da Independência de Nordeste. E também sou aluno do Instituto. A companheira Juliana falou. A Juliana falou que o diretor propôs a ela e eu conheci. A mim e alguns representantes. Inclusive Wagner, né? Alguns Então, o diretor propôs. E na próxima semana tem uma reunião com os representantes. Com os representantes das entidades, com o DAI, que é o responsável pela direção dos estudantes, para que seja uma só com o representante, mas eu acho que o Grêmio, como você acabou de falar, eu acho que é até contraditório, porque você diz que o Grêmio representa todos os estudantes e na reunião só tem coisa são os 7 e a representação dele. A diretoria é a representação. E aí, quando você tem representando os estudantes da instituição, e não só a instituição, como todos os alunos também da comunidade, eu acho que o trabalho do Grêmio não é trabalhar apenas com a instituição, servir a comunidade também, com certeza, até porque é uma luta estudantil, e os estudantes são listas, e ele propôs que seja feito apenas por representante. Tem alunos aqui que não é representante, não são. Desculpa, foi não há erro, segundo Marcos Wagner, na língua falada, porque é a comunicação. O nome disso é linguística. Então, se você tem, e alunos aqui que não são representantes de sala, eu proponho que nessa reunião possa ser vir alunos que não são representantes, até porque se tem só apenas os representantes, quantas pessoas vão ficar aqui? 5? Vão representar todas as outras turmas, todos os estudantes. Se na escola a gente tem esse aqui os estudantes, eu acho que essa reunião não deve ser composta apenas por representantes de turmas. Fala, Natália. Tá? Olha só, quando a gente vota um representante de turma, o nome ele é autoexplicativo. Não, eu entendo, até porque foi uma votação feita pelos alunos que vai escolher quem pessoa que vai representar aquela turma. Mas, só para te complementar rapidinho, o que eu quero dizer é que, às vezes, o representante ele não vai vir, mas poderia sim vir um aluno representando a sala, aí, ou seja, botar a ideia que não venha apenas representantes. A minha sugestão é se o representante não vier, possa vir como a gente tem em toda a sala, 2 ou 3 que formam um grupo de representantes. Mas não dá para a gente trazer como aluna de técnico integrado. Eu sei que não dá para a gente trazer toda a turma. Não, a intenção não é que venha toda a turma, mas tipo, na minha sala tem 2 alunos que querem ir, mas não pode, só pode ir um pouquinho. Não, E aqui eu tenho certeza. Pode formar uma comissão de 2 ou 3 de uma sala.
mas eu tava propondo agora mesmo, se você tá complementando. Mas isso aí É pra isso que existe uma representação de cada sala. Existe o representante e o vice. Quando o representante não pode vir, vem o vice. Quando os dois não estão interessados... Não, mas a questão não é essa. Aí quer dizer, se ninguém da sala dele quiser vir, não vem ninguém. Pronto, porque o Ninguém Grêmio quiser ir, nem vai. mas Aí vem os representantes da turma. Mas a intenção eu acho que deveria ter alunos, não só apenas representantes. Não, mas eles também são alunos. Não, eu sei. A ideia, vamos dizer assim, a representação de uma sala, cada sala coloca um representante, independente de se voltar ou não, alguém que represente a sala. A ideia é essa. Mas se quiser vir mais dois. Aí, pra não tumultuar. Mas como Pedro vai tumultuar? Eu creio que tenha feito uma divulgação. Mas porque eu preciso de 10 pessoas de uma sala pra concordar com a mesma coisa. A gente não vai fazer votação por valores, não. É simplesmente deliberar. Conversar. Eu acho que o diretor dos alunos deveria estar aqui, porque ele fala de uma representação. Essa proposta foi feita pelo diretor. Não, mas é que o diretor ele não tem autoridade sobre o Grêmio. Quem decide são os alunos. Peraí. Tô falando de que Grêmio? Tá confundindo as coisas. Eu não creio não, sobre os alunos. Tipo, Então, a direção da escola tem autonomia sobre o Grêmio da instituição. Sobre o Grêmio da instituição. que Grêmio? Calma, Se tivesse um Grêmio hoje, vocês conhecem o Grêmio hoje. O Grêmio hoje é representado pelo CRT. certo. Não, mas isso o que vai acontecer agora? Vamos ter muita coisa a ver com o Grêmio, não. A gente não vai discutir questões do Grêmio, não. É a questão de É questão... a entrada de pessoas estranhas na instituição, que possa causar algum atrito. É isso que ele está querendo evitar. Porque ele questionou. Não, poxa, é só uma Justamente, ele questionou a atividade de entidades aqui dentro, porque já ocorreram atritos, questões sérias de cacete, porrada mesmo, levar uma tapa, apanhar, ser ameaçado. Não, assim, eu estou dizendo, não é porque me contaram não, é porque eu estava presente e eu presenciei. Infelizmente eu fui ameaçada. Então, quem foi que ameaçou? Foi um colega de vocês. Enfim, ele não está aqui hoje não. Ele não está hoje não. Deixa isso em off. Enfim, Vamos manter a ordem, pessoal. Esse nome não vem ao caso. Cala a boca, Natália! isso não tem muito a ver. Quando vocês perguntaram a Natália sabe. Vamos voltar ao foco. Fala aí, Betinho. As entidades vão poder participar também, né? Pô, isso que vai ser o Quem for representar a entidade. Peraí, vocês querem que eu faça o que eu chamo o Gustavo aqui pra explicar isso? É o diretor. Eu suponho. Não foi barrado. Você estava aqui dentro hoje pela manhã? Tava, mas quase foi barrado. Não, então não tá não. Bom, assim, eu acho necessário a gente voltar ao foco. Afinal... Hã? Faz o seguinte, você pergunta a Wagner é esse mesmo. Ele estava comigo, ele conversou basicamente comigo, com o Tátula, que é o representante da manhã, e com o Wagner. Você conversa com ele, e o próprio Wagner, assim que o professor falou, ele concordou, apertou a mão dele, foi embora, porque eu tô atrás, concordo, sexta-feira eu tô aqui. Foi embora, certo? Você conversa com ele, porque ele vai lhe explicar direitinho. Vamos voltar aí à questão da Assembleia Geral. Justamente que é para poder dar sequência, né? Alguém tem alguma dúvida? Como a Rara estava explicando, existe essa hierarquia. Em primeiro lugar, a Assembleia Geral, abaixo da Assembleia Geral, CRT, abaixo da CRT, a direção do Grêmio, já que a direção é que representa o Grêmio, que são todos os estudantes. No estatuto consta que são 5% dos alunos matriculados. O que acontece? Como eu acabei de falar, o estatuto, ele é inválido. Olha, porque ele deveria ter sido. E aí, pessoal, bem, é o seguinte, o estatuto que tinha era o de Cefet, dizia respeito ao Cefet. Qual instituto que vocês estão agora? Acontece, é o seguinte, não, a gente está se baseando pela lei. É registrado católico. O código que foi batido foi antes de eu entrar aqui, eu sou de 2007. O que acontece? A gente usa um ponto inicial e justamente a Comissão Pro Grêmio, ela vai deliberar acerca do estatuto. No estatuto, aí sim, vai ser colocado isso. Só que esse estatuto foi batido. O que acontece? Quando esse estatuto existia, só existia um campus, que era o campus Recife. Então, esse estatuto era válido para aqui, acabou-se. Só que agora a gente tem vários
os outros campos? Justamente, esse campus precisa da formulação do estatuto para o campus. A comissão pró-grêmio vai ser formada para que esse estatuto seja formado, seja criado, seja votado, aprovado e aí sim seja colocado em vigor. Mas não. Assembleia Geral. Só em Assembleia Geral. Então quer dizer que a Constituição não vale mais que o velho. Quando fiz Eu estou falando que o pró-grêmio é um grupo que vai ser formado para se criar o estatuto. E o estatuto tem que ser aprovado através de votação. Mudou de país. Sim, mudou de Eu instituição. posso falar sobre Mudou de instituição, continua no estatuto. Porque não mudou de instituição, mas não mudou o estatuto. Então continua o mesmo. E além do mais, o Grêmio é uma pessoa. Marcelo, tá meia hora. Se tu for para outro colégio, vai ser o mesmo estatuto? Marcelo, tá querendo falar. Exatamente. Tem que ser criado no estatuto para esse Por favor, Não, é antes, é o estatuto que rege o Grêmio. gente, é sério, vamos tentar manter a ordem. Marcelo. Para participar da comissão pró-grêmio é necessário fazer uma eleição antes. Uma votação. Então, E era a vai ser a intenção. comissão que vai fazer a eleição? Não, peraí. Primeiro você forma o pró-grêmio que vai instituir um estatuto. A partir do estatuto é que você vai ter base para chamar uma Assembleia Geral, e a Assembleia Geral formar uma comissão eleitoral, a comissão eleitoral organiza as questões de eleição, tem-se a eleição, tem-se o Grêmio. Assim que se ocorre. Vai, José. Poderia contribuir rapidamente nessa questão. Pessoal, quando aconteceu isso que os camaradas falaram realmente, né? Era a Cefet que criou esse estatuto aqui, que é um estatuto realmente ultrapassado, é um estatuto que não condiz com a realidade. Acho que nem escola pública em lugar nenhum do mundo, esse estatuto que foi criado aqui. Só que aí nós temos que nos ater a alguns pontos. E aí acho que eu poderia ajudar. Se tu pudesse voltar o slide, eu gostaria. Qual é? O da Assembleia. Perdão. Aí acho que nós podemos nos apegar a algum ponto. Nós estamos propondo um novo estatuto, eu concordo. Acho que porque quando a gente mudou de CFET para IF, a proposta é um novo estatuto. Mas primeiro tem que se invalidar esse estatuto. Porque querendo ou não, ele ainda existe, mesmo sem ter CNPJ e etc. Mas ele existe, ele guiou o Grêmio aqui por diversos anos, né? Então, ou pelo menos teoricamente era para ter guiado. E aí, mas eu acho, beleza, temos que invalidar esse. Agora, a Assembleia, para criar um novo estatuto, ela não tem quórum. A Assembleia, para criar um novo estatuto, é na Assembleia Geral. E aí, essa Assembleia Geral, com a participação de quantos estudantes estejam presentes, é que vai dar novamente criar um novo estatuto, dizer qual vai ser o quórum das próximas assembleias, e etc. Foi o que eu acabei de falar. E aí, sobre essa. Porque ali eu vi a questão do quórum, mas aí do 10%. Mas na verdade isso aí foi tirado da internet. Não, só explicando, só para ajudar na discussão. E aí outra questão também. Na verdade isso aqui é do Código Civil. Essa questão da comissão gestora, no caso que você fala, né, de uma comissão Pró-grêmio. Isso, na verdade, já existe dentro do estatuto, que teoricamente nós ainda temos né? Teoricamente ele ainda existe. Que é 3 representantes, quando não tem gestão, podem ser eleitos e virar a comissão gestora. Como o Grêmio interino. Até a próxima eleição. Sim, Mas o que acontece? A gente achou mais razoável. Não, eu só não acho assim. Eu concordo com você que o estatuto. As pessoas que eu consegui conversar, né? Porque infelizmente eu não consigo conversar com todos os representantes. Infelizmente, já tentei. Ele é ultrapassado, é verdade, mas a gente dizer que não existe o estatuto também não acontece. Fala aí, colega. Gabriel tá pedindo pra falar. Só que ele é ultrapassado, mas está muito isso. Tem que ser legalmente. Não, eu acho que ele não se perde. Que ele não se perde. Deixa, continua. Legalmente por favor. não.
Exato. Então vocês estão organizando essa comissão programa para criar um Peraí, novo deixa o menino falar, poxa. Vocês estão organizando essa comissão programa para criar um novo estatuto. A gente gostaria de ter organizado hoje, só que como pouquíssimas pessoas compareceram, infelizmente, a gente não pôde fazer isso. Tem que ter um mínimo de pessoas Assim pela questão de justiça, vamos dizer assim, para que mais pessoas possam votar, porque de certo modo teria que ter uma eleição, para que de duas pessoas de cada turno se juntassem e formulassem esse estatuto. O Marcelo ali, ele estava até, se pegou no estatuto para fazer algumas alterações, para que fossem propostas. Assim, vamos continuar. Uma pessoa falando de cada vez, porque senão a comunicação está totalmente inviável. Alguém? Pra expor o que eu estava conversando com ele. Não é? E isso é algo válido, né? É porque, tipo, no estatuto... Silêncio, por favor. No estatuto, ele estava conversando comigo, no estatuto, sobre a questão do CNPJ. Ele não tem CNPJ, mas aí não é válido não, ele é válido, porque ele foi registrado no cartório, então ele está válido até hoje. Agora, pela questão dele não ter CNPJ, ele não pode responder como pessoa jurídica. Mas aí ele pode, ele está válido. Ele não está mais válido, não é mais CNPJ. Juridicamente não existe mais o CEFET. Um Cefete. Não existe, não. Você mudou de escola, teoricamente. Eu acho que Esse regulamento que foi feito com o Cefete, ele era na época eu sou preto. Eu acho assim que não existe comissão progrêmio onde já existe Grêmio. O Grêmio não foi. Que Grêmio, amigo? Ainda com tempo. Não existe gestão, Não mas existe Grêmio gestão. não existe. Olha, a gestão venceu, ela só vai estar por um ano, ela está há 2 anos, não O existe. colegiado do Grêmio existe. Então, as pessoas aqui, Gestão. existem as pessoas aqui, o Grêmio não deixa de existir enquanto eu tiver alunos. Depois que o Grêmio é fundado a primeira vez, depois que o Grêmio é fundado a primeira vez, ele existe. Ô, Gessé, ó. É só para ajudar a... Complemente, Jessé, continue. Não, só para ajudar na discussão. Para ajudar na discussão. Onde é fundado o Grêmio? O colegiado chamado Grêmio. O Grêmio, a partir daquele momento, ele existe. Nós, no IF, não temos gestão, não é isso? A gestão se venceu 1 ano atrás. O que precisa agora é ter uma comissão eleitoral e essa comissão tocar um novo processo de eleição do Grêmio. Mas comissão pro Grêmio não existe, porque já existe um Grêmio. Mas não tem estatuto para se basear, o problema Não tem vai... estatuto, o estatuto Mas a gente vai entrar numa discussão redundante. Até que seja criado outro, Juliana, ele é válido. Ele já foi validado. Agora, Charles está pedindo a palavra. Charles. Galera, um por vez aí, galera. Silêncio, por favor. Charles está pedindo para falar. Pessoal, quando esse estatuto foi feito e validado, era CEFET. No cartório que ele está validado, registrado lá na cidade, está registrado como CEFET. O Grêmio daqui, ele não tem CNPJ, ele não vai responder como pessoa jurídica, simplesmente. Poucos Grêmios têm. Não existe Grêmio. Existe um lugar, existem as pessoas, os alunos, mas o Grêmio em si, não. Ó, em nenhum lugar, nenhuma projeto, nada disso, que o Grêmio necessariamente tem que ter. Olha. Ele tem que ter, só para esclarecer o companheiro, eu tenho um pouco mais de experiência em Grêmio. Ele diz que o Grêmio tem que ter ata assinada pelos estudantes. Se existir a ata, beleza, não precisa registrar, ter CNPJ, até porque o Grêmio, eu concordo que o Grêmio de Justiça deva ter. Mas só que se ele não tiver, não é por isso que ele não existe não. Ele existe porque ele tem ata, tá? Se depender de ata, não existe Grêmio também não. Não existe agora. A gente deram fim às atas. Mas o Grêmio existe. Não existe. Ó, o seguinte, não, a ideia mesmo, vamos prosseguir aqui. Alguém tem mais algum questionamento A ver com a Assembleia Geral? Uma coisa a ver com esse slide. Alguém tem alguma dúvida nesse texto? no que diz questão da Assembleia Geral, eu não tenho alguma dúvida. Fala, Gabriel. No exato momento, existe alguma instituição que possa representar os alunos pela lei? O CRT. Apenas ele só. É. Aqui hoje valida ele como tendo direito a Regimento interno.
Enquanto o Grêmio não tem vantagem. Não. Ele não possui nem ata. Infelizmente perderam. Ou Toledo. Quem foi que validou? Não, Registrado em cartório só com o CPF. Como... Ele não pode representar os alunos. Não, porque não tem. A função do Grêmio não é especificamente representar os alunos. Exato. Se por ele não pode representar os alunos, ele não existe porque não cumpre a função dele. Era a compreensão que eu queria que todos chegassem. Peraí, Marcelo. Geral, pode ser convocada por qualquer aluno. Pela CRT. Só pra ser Mas Se você está dizendo que o estatuto não existe estatuto, então quando é que os alunos chamam uma CRT, por exemplo? Porque se não tem estatuto, se você está dizendo que aí se não existe estatuto, o aluno tem direito de reivindicar os direitos dele. Que estão na Constituição. Deixa eu explicar, calma. Ou seja, originalmente, só uma questão. Rapidinho, eu não quero fazer Vê só, se nós estamos dizendo que esse estatuto aqui não existe, que ele é inválido, nós estamos dizendo, é esse estatuto aqui que diz que o CRT existe e que o CRT pode deliberar... Tem no Código Civil. Código Civil. Vê só, que não foi validado. O Código Civil, só o que pode ter feito no Grêmio é a lei do Grêmio, em primeiro lugar. A lei 7.000, se você voltar na lei, você vai ver... Mas ali rege os estudantes. Volta a lei. Rege a questão de estudantes. Não, vamos ler a lei, porque é a lei que indica... Vamos ler a lei, só fechando aí de novo. Vamos ler a lei. A organização, o funcionamento e as atividades dos grêmios serão estabelecidos nos seus estatutos, aprovados em Assembleia Geral do corpo discente de cada estabelecimento de ensino, convocada para este fim. Aí, segundo, a aprovação dos estatutos e a escolha dos dirigentes e dos representantes do Grêmio serão realizados pelo voto direto e secreto de cada estudante, observando-se nos que couber as normas da legislação eleitoral. O que ocorre? Todo mundo compreendeu que o antigo estatuto foi criado para o Cefet-PE. Você estudou no Cefet-PE? Não. No IF-PE. Então, teoricamente, e eu acho que judicialmente, não existe mais Cefet-PE. Portanto, estatuto para Cefet-PE não é válido. Ô, Juliana, tu quer dizer então que não existe esse estatuto? Existe, está na tua mãe. Mas não é válido. Ele não é válido. Vê só, ele não é válido. Olha, o que acontece? Você só pode provar que uma coisa existe se você tiver como provar, por exemplo, quem votou. Como eu estou dizendo, as atas foram tolhidas ou não existem. Portanto, não tem como comprovar. Deixa eu explicar uma coisa. Vai, É uma explica. questão burocrática, inclusive. Se tá nós entendendo. estamos dizendo que esse estatuto é inválido, nós estamos dizendo também que esse RT aqui não pode deliberar sobre o Grêmio, porque é o estatuto que... Mas a gente não vai deliberar sobre questão de guerra, a gente vai explicar o que é isso. Deixa eu explicar. Porque é o estatuto que garante o direito dos estudantes do CRT, ter a Assembleia. Então nós vamos ter que puxar uma nova Assembleia e eleger e votar um novo estatuto. É isso que eu estou falando. Ninguém invalidou esse estatuto. Qual o documento que diz que esse estatuto foi invalidado? Eu acho que toda a diretoria, né? E a gente... Toda, você quer... Eu queria manter. Silêncio, rapidinho, deixa eu só falar, rapidinho. Eu queria manter isso aqui, pela manhã, eu mantive isso aqui no seguinte, caráter explicativo. Em caráter explicativo. As dúvidas surgiram, a gente tá virando debate, uma bagunça, a gente tá misturando os assuntos, mas eu queria assim, não, calmamente, que a gente pelo menos falasse um pouco mais baixo. Eu sou estudante de saneamento aqui da noite e a minha dúvida é o seguinte, vê, se tu tá dizendo que o estatuto não vale mais, certo? Porque foi para Cefet e agora é IF, não sei o que e tal. Então, eu te pergunto, tu tá coordenando a Assembleia em nome do quê? Eu fiz o pedido. Não, em nome do quê? Da CRT. Não é em nome do Grêmio. Não, de maneira alguma. Vamos ler de novo aqui. Quem é que vai? A dúvida é o seguinte, se o CRT vai ser só explicativo, eu pergunto, quem é que vai puxar a nova eleição do Grêmio? Porque o grande problema não é que tem Grêmio ou não tem Grêmio. O problema é que a gestão está encerrada e uma nova gestão precisa ser puxada. Por isso que a CRT teria que eu falei isso desde o começo, que a CRT teria que constituir uma pró-grêmio para que a CRT, as pessoas da CRT, não já precisa de turma, pessoas que tivessem ideias boas, pegassem
interesse. que ele deve ser votado em assembleia. Não, pô, mas vê. O caráter expositivo é só hoje. O CRT tem que puxar. Pra você puxar, vê. Silêncio aí, galera. A questão é a seguinte, juridicamente, não é o CRT que faz o Estatuto do Grêmio. O Estatuto do Grêmio vem depois da eleição de uma nova diretoria, porque o Estatuto ser registrado, ele tem que ter o nome de uma diretoria. Então, qual é o procedimento? Primeiro faz a eleição do Grêmio, elege a diretoria e depois essa diretoria é que vai. Porque se não for registrado o Estatuto... Mas se o Grêmio sou eu, sou você, é ela, são todos. Porque assim você vai ter que se basear aqui. Vitor, um momentinho. Gente, vamos manter o silêncio. Um minutinho. Peraí, silêncio. Silêncio, peraí, um minutinho. Todo mundo já falou. Deixa o Bruno concluir. Vai encerrar rapidinho, até porque eu vim aqui porque eu achei que a noite não ia ter. Pessoal, rapidinho. Quem tiver qualquer noção jurídica, se tu chegar na diretoria, se tu chegar no cartório, no Sinasec, seja lá onde for, sabe que nenhum estatuto é registrado por mim ou você pelo CRT. O estatuto do Grêmio, ele só é registrado por uma diretoria do Grêmio. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é a lei que diz e tudo mais. Aí o que acontece? Para a gente fazer um novo estatuto, primeiro nós temos que fazer uma eleição do Grêmio, eleger uma diretoria e essa diretoria vai fazer o estatuto. Ó, tu concorda? Quem foi que formulou a primeira Constituição? Constituição, a primeira Constituição, quem foi que formulou? A primeira Não, vamos voltar assim ao tempo, porque se um grupo se juntar onde não existe lei, um grupo que faz parte daquilo, de uma sociedade, se juntar e achar que é conveniente que tais leis vão beneficiar a todos, eles se juntarem e formularem, eles não podem instituir aquilo? Não, para ter um fórum deliberativo. Vamos fazer o seguinte, eu proponho que vai eu, você e quem mais quiser aqui, a gente vai no cartório e pergunta lá. Eu só estou preocupado porque a gente está meio que rodando, que nem um cachorro rodando nas casas. A grande questão é essa. Para resolver esse problema do estatuto, que eu concordo contigo que é um estatuto ultrapassado, como você disse, era do Cefet e agora vai para o IF, para você resolver isso, o primeiro que não vai montar a comissão para o Grêmio não é nada disso. Basta fazer o CRT, elege uma comissão eleitoral, faz a eleição e a primeira tarefa da diretoria, a primeira de todas, vai ter que ser uma assembleia, aprovar o estatuto e registrar o cartório. A gente Então, primeiro, Rogério, fala. Rogério, que tá bem uns 20 minutos, coitado, com a mão levantada. Rogério, fala aí. Primeiro pouco por meio. Estou no meio, porque para não dizer que eu estou em algum lado. Eu já coloquei algumas perguntas. Então, o processo é: vai se entender que o atual estatuto não é válido? Alguém tem que dizer isso para que aí se entre no consenso de que tem que se formar um novo estatuto. Se vai entender que o estatuto anterior é válido, quem é que vai responder por ele? Se quer ata, para registrar isso tem que ter ata. Então lá no cartório tem ata. Vai lá, pega a ata, procura quem registrou, fazer esse processo, porque se vai formar, é melhor seguir o processo. Mas se está dizendo que o anterior não existe, então tudo que é deliberado por um estatuto pelo também não existe. Não existe CRT, não existe nenhuma fundamentação para a existência de CRT. A única coisa que existe são os estudantes do instituto. E aí, se quer se formar alguma coisa, teria que fazer primeiro a Assembleia Geral. E essa CRT a gente criou. É o que está regulamentado, todo mundo faz. Não tem gente que quer fazer. Um minutinho. Primeiro, acima Pessoal, a CRT é criada a partir do Grêmio. Perfeito. Vem cá, Natália, dessa aí. Em um momento a gente disse que ele não é criado a partir do Grêmio. Mas a CRT funciona como um órgão à parte do Grêmio. O estatuto, ele fala sobre a CRT e fala da criação da CRT. Não houve nenhum problema com o Conselho de Representantes de Turma. Houve um problema interno do Grêmio. O Conselho de Representantes de Turma trabalha paralelo com o Grêmio, porque sempre haverão representantes de turma na instituição.
e que nada mais é o que o Conselho do que a união desses representantes. Sendo regido ou não pelo Estatuto do Conselho de Representantes de Turmas, ele existe. Outra coisa, eu concordo com ele falando sobre a criação do Estatuto, e eu até, considerando que o Estatuto não é mais válido, que eu acho que é eu acho que é a questão maior do que está acontecendo aqui, tem que ser criado uma comissão, um grupo que estão chamando do Progrêmio, onde será criada uma base de um regimento eleitoral e um corredor para que seja guiado o processo, para que um grupo consiga puxar a Assembleia Geral para criar a comissão, para que tenha regras para que a comissão, a forma que a comissão será eleita, quais vão ser os deveres da comissão eleitoral, os direitos dos estudantes a participar ou não da comissão eleitoral. Então esses pontos têm que ser debatidos antes da criação de uma comissão eleitoral, antes da criação de um novo estatuto, antes da criação de um regimento. E para isso precisa de um grupo aprovado pela Assembleia para que seja começado a ser feito isso. Por mais que a gente queira fazer um estatuto baseado na opinião de várias pessoas, a gente nunca vai conseguir reunir 7.000 pessoas, conversar em público e tentar chegar num consenso. Isso é ilógico. Então, Natália. Então, o próprio estatuto, se você quiser considerar o estatuto como válido, para você fazer qualquer tipo de mudança no estatuto, você precisa de pelo menos 50% mais um. Se você achar um local aqui no IF para juntar 3.500 pessoas, a gente pode tentar fazer. Então, cara, é ilógico. Esse estatuto, ele foi feito para nunca ser mudado. Mas aquela lei é fora. A intenção como foi feito esse estatuto foi nunca ser mudado. Mas sendo que há a necessidade, e todos percebem a necessidade desse estatuto ser refeito. Aí a diretoria do Grêmio que vai A diretoria do Grêmio tem a responsabilidade de... A diretoria do Grêmio tem a responsabilidade disso. Isso. Essa história foi... Peraí, antes de começar a discussão, deixa a Natália falar. Isso é tarefa da comissão eleitoral. Não. É um caminho muito mais prático que resolve Deixa eu explicar. Cara, A gente quer o certo. quem é que vai reger? Você vê essa comissão eleitoral. Quem é que vai reger os deveres da comissão eleitoral? Quem é que vai reger como a comissão eleitoral vai ser eleita? Ela vai fazer um regimento. Essa mesmo vai fazer o próprio regimento de como ela vai ser feita? Não, ela faz o regimento eleitoral como rege o processo. Mas ela vai sair. Mas como a comissão vai ser eleita, Natália, vai, Natália. Mas ele não complementou ainda não, pô. Pessoal, eu não sei se vocês entenderam isso, mas a única coisa que a gente tá fazendo aqui é nada. É ser redundante. Bater palma pra bagunça é fazer zoada sem necessidade, quando a gente podia muito bem pegar o representante da entidade, pegar o representante da entidade, 15 convidados, se juntar e discutir isso. Porque isso aqui está sendo completamente inútil. Era para esclarecer. Quem tem dúvida, era para esclarecer quem tem dúvida. Vê só, era para esclarecer quem tem dúvida, mas a gente não está esclarecendo. A gente está rodando. E é por isso que a gente não tem um Grêmio que funciona. É por isso que a gente não consegue fazer uma reunião direito. É por isso que a gente não consegue nem sequer trabalhar em cima da criação do estatuto. O estatuto está inválido. Vamos criar um novo. Tem meios para fazer isso. Vocês discutem os meios. Tu está aqui, tu se sente representando o pessoal? Tu se sente representando? Vocês se sentem representados por ele? Vai eleger o ele, Vocês elegeram ele, olha que coisa mais linda, também. Você se sente representando o pessoal da atitude? Quem é da atitude? Você se sente representado por ela? Independente disso. Quem não escolheu um lado, se sente representado por todo mundo que está aqui, que foi escolhido? Vocês que estão aqui, estudantes que eu acredito que a maioria a gente acabou não escolhendo o Grêmio, depois de toda a confusão que teve, a gente acabou muito se identificando com o pessoal do Atitude, muito se identificando com o pessoal do JL.
Gente, eles estão aqui para isso. Não adianta a gente vir aqui fazer bagunça. Presta atenção, um pouquinho de discussão mais inútil, mais infundada. Ela tá aqui pra... Ó, a coitada, o que é uma Assembleia Geral? Ela foi e leu. Qual é o problema não entendi o problema. Ou aí vem eles, não, vamos como é que a gente vai montar isso? Como é que a gente vai criar um estatuto, se o estatuto está inválido? Como é que a questão... Isso é outra questão. É uma questão a ser discutida. Não estou tirando o mérito de levantar isso. Não, claro que tem que ser levantada, até porque senão não se forma Grêmio, senão não tem ninguém para defender o interesse estudantil, que é o que a gente precisa. A gente não precisa vir aqui e sair no tapa entre dois lados. A gente precisa do interesse estudantil, seja por quem for, que seja defendido. Está todo mundo cansado de saber o problema da instituição, pô. Pra gente vir aqui e ficar discutindo besteiras. Poxa, por que a gente está discutindo besteiras? Quem vai pagar meu lanche? A gente está voltando ao mesmo ponto. Tem quantos slides essa apresentação? 6 slides a apresentação tem. A gente não conseguiu sair do terceiro, eu acho. Por nada. Entendeu? Não é que não é para ser discutido. Claro que é para ser discutido, é lógico. Sem discussão a gente não chega a lugar nenhum. O que a gente precisa fazer é marcar um dia, que já foi marcado sexta-feira. Tá? Quem quiser foi convidado. Quem quiser foi convidado. Então vamos deixar para as pessoas que a gente elegeu fazerem isso. E vamos vir aqui esclarecer as dúvidas, que é o que eu estou tentando fazer. Eu tenho horário, acho que vocês também têm. Todo mundo tem o que fazer. E a gente não precisa ficar fazendo isso, né, velho? Posso terminar de falar, de ler os slides, de explicar, de quê? Eu queria aproveitar a fala da Natália no seguinte sentido. Eu concordo com a companheira. Acho que nós precisamos esclarecer o que é o Grêmio. E eu acho que até esse momento nós temos esclarecido isso. Porque a partir do momento que nós trazemos essa discussão, que nós iniciamos desde o último CRT de segunda-feira, essa discussão, nós instigamos isso, deixa eu concluir, que nós instigamos esse processo e nós viemos aqui para discutir isso, eu acho que nós temos um caminho. Então eu acho que explicar o que... Olha, porque o caráter, o que acontece é o seguinte, a reunião foi feita em caráter explicativo, eu só ia explicar. Explicar, mas é uma coisa explicar, é outra coisa você ter a participação de diversos estudantes, dando sua opinião, debatendo, construindo, afinando... Amigo, tu estuda aqui? Afinando o discurso, mas... Começa daí. Não, mas peraí. Representante de estudantes. Então, tá assinada por 3 pessoas super maravilhosas, que muitas delas a gente conhece. Aí vai voltar pra sala sem tirar dúvida. É isso que eu tava tentando tirar as dúvidas, só que estão sendo criadas dúvidas naquilo que estava sendo passado aqui. Ó, alguém que tinha alguma coisa aqui, já tinha compreendido aqui, tá entendendo melhor do que ele falou? Porque o que eu tava entendendo tá sendo confundido na minha cabeça. Ó, tinha um erro no slide, por exemplo, volta o slide. Tinha um erro falando que precisava de 10%. A gente estava aqui e pode ajudar a dizer que para construir um novo estatuto não existe quórum, porque o novo estatuto é uma nova assembleia. E essa assembleia vai ter o quórum das próximas assembleias. Então isso significa, Juliana, que a nossa presença aqui, por mais que talvez alguém não goste, mas que ela é importante, porque nós ajudamos com a nossa experiência de movimento estudantil a esclarecer muita coisa. Nós não representamos só quem é da FENET, só quem é da UJR, então nós representamos com muito orgulho todos os estudantes de ensino técnico e queremos construir junto o processo. É só isso que eu queria colocar. Desse modo, eu posso continuar a explicar o que eu queria? Obrigada, era só isso. O que é uma comissão eleitoral? Vamos lá. Comissão eleitoral. Silêncio, por favor. Silêncio. Por favor. Na boca, Felipe. Silêncio, por favor, galera. Eu tô tentando falar. Comissão eleitoral. Toru. É um grupo formado por 2 representantes de cada chapa, representantes de classes e coordenação pedagógica da escola. Será responsável por todo o processo eleitoral. Fazer as células com o nome das chapas, providenciar a urna, contar os votos e divulgar os resultados. Essa é a função da comissão eleitoral. O
pode ser candidato. Eu sou do TRE. Eu falei que estudei na Assembleia. Não, esse não, você é presidente da EF. Não, eu tô presidente. Silêncio, por favor. Quem é do TRE não pode ser candidato. Então, quem é de chapa não pode ser candidato. É isso que eu tava dizendo. Ele pode participar, Deixa eu explicar qual foi a confusão aqui que houve. Já pensou se o cara da chapa investe? Deixa eu explicar a confusão que houve. Os processos eleitorais que já aconteceram, eu propus algo parecido com isso. Porque não existiam pessoas que a gente pudesse considerar neutras na comunidade. Todas as pessoas estavam em um lado, em outro, ou porque os movimentos já existiam. Então eu propus, como aluno, e até como ex-componente da comissão eleitoral, que a nova comissão eleitoral fosse feita por pessoas dos movimentos. Não, calma, veja só, foi uma questão de momento. Na ocasião, foi a única forma de você conseguir uma comissão eleitoral neutra. Você colocando todos os movimentos, onde cada um ia tentar puxar para o seu lado, mas que o miolo ia ficar no meio. Isso foi a realidade de 3 anos atrás. Não é a mesma realidade hoje. Entendeu? Eu estava até falando aqui com o Ricardo que a definição está errada, porque é feito por qualquer aluno. A comissão eleitoral, qualquer aluno que quiser, eu quero fazer parte da comissão eleitoral, eu quero reger o processo, eu quero ver o processo por dentro, você tem todo o direito. Você só vai ter que ser votado e obter o quórum, que ainda não é regido por quantidade, para que seja criada a comissão eleitoral. É isso, só uma explicação. Tranquilo. Eu acho que foi uma questão de erro de comunicação. Certo? E aí? Marcelo. A coordenação pedagógica da escola tem que participar da presidência obrigatoriamente? Não. Eu acho que uma coisa você pode. Sem intervir. Quando for pesquisar, pesquisa atualizado. Foi compreendido o que é a comissão eleitoral? Alguma dúvida, gente? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? A ver, O que é a diretoria do Grêmio? Erroneamente conhecida como Grêmio, a diretoria do Grêmio Estudantil, ou DGE, é o órgão de organização e coordenação do Grêmio, sendo este o poder executivo do mesmo. Composta por diretorias ou coordenações, é a responsável pela execução do plano anual de trabalho, escrito pela mesma. Que o plano anual, ele é tipo a proposta da chapa, sabe? E que cada aluno, como integrante do Grêmio, pode chegar lá, tipo, ó, direção do Grêmio, eu tenho um tal projeto. Vejam aí se esse projeto é viável, chama uma CRT aí para aprovar esse projeto. Então qualquer estudante pode contribuir para esse plano anual. Tem alguma dúvida quanto a isso? Um exemplo de grade de coordenadores e diretores: sociopedagógico, educacional, cultural, esporte, eventos, finanças, geral de organização, ou seja, presidente, vice-presidente, secretariado, etc. Imprensa e divulgação, só porta-voz. Que essa grade aí, ela é instituída dentro do estatuto, na verdade. Pode ser alterada, mas que obrigatoriamente deve ter a geral de organização, imprensa e finanças. E educacional, que são as obrigatórias, não pode faltar em nenhum Grêmio. As outras é bom. Oi, fala, Marcelo. As pessoas que vão ocupar os cargos de diretores ou coordenadores dessa grade aí, também serão eleitas na eleição da diretoria do Grêmio? É a chapa. A chapa monta por exemplo, eu tenho uma chapa com 8 pessoas, com 8 coordenações. Cada uma vai ocupar um cargo e já vai estar na chapa escrito cada pessoa e cada cargo que ela vai ocupar.
Aí você volta nisso, na chapa com cargo e pessoa. Alguma outra dúvida? Pronto? Alguém tem alguma dúvida sobre qualquer questão? Como se forma uma chapa? Você se reúne Cara, chapa é um bocado de alunos juntos que quer fazer alguma coisa. Você organiza a chapa. Não, peraí. Deixa eu entender isso Eu queria propor que a gente abrisse falações. Aí quem quiser falar, se inscreve aí na frente e fala. E aí quem quiser falar sobre o programa de dentro, poder falar. Licença, eu posso? As três chapas, eles se reúnem, cada um faixa assim, eles se reúnem e você vai ser da chapa, tal hora, você vai fazer uma vez, eles se reúnem, cada chapa, e define os cargos. As regras têm que ser formadas se a comissão, no caso, quantas pessoas, vai precisar ter uma certa participação na grade curricular, nota, quem vai decidir essa parte? Porque o estatuto, você não podia ser reprovado no antigo período, você foi passado pelo menos em 3 cadeiras. A comissão eleitoral é que deveria organizar as inscrições das chapas. Ela vai dizer a quantidade de diretorias, a quantidade de pessoas que tem que compor. Quem está autorizado a participar da diretoria do Grêmio? Qualquer um. A não ser que a comissão. Se a comissão, no caso, que vai reger isso aí, ela impor alguma restrição, ela seria seguida. Não é isso? A comissão que vai. Vai ser criado um regimento. Detalhe. Tipo assim. Não, aí a comissão vai dizer, por exemplo, se eu disser que a chapa tem que ser toda feita por maiores de idade, toda feita por maiores de idade. Se eu disser que o aluno que for se inscrever na chapa não pode ter, sei lá, um período e meio reprovado, ele não pode. Isso aí a comissão delibera e decide. Certo? Ítalo. Entrega a Bianca. Não, eu tô dando um exemplo, logicamente. Eu sei que obrigatoriamente o setor de finanças tem que ser maior de idade, porque responde por bem. Né, João? Protege qualidade. Mas aí, se você quer formar uma chapa, você tem que ter, porque eu não posso responsabilizar o menor. Se ele roubar, a parte de, se ele roubar, ele não vai ser responsabilizado judicialmente, infelizmente. Você tem que ter maior de idade. Não, no momento, sendo menor de idade, ele não pode ser responsabilizado. Entendeu? Por isso que tem que ser maior de idade. Isso é a lógica. Eu acho que até em alguma lei, qualquer uma civil, de alguma coisa, deve ter escrito isso. Se fala de dinheiro, ninguém pode vacilar. Finanças não é qualquer gente não. Ai. Alguma coisa, gente. Algum questionamento? Quem já foi botando o nome na ata, tá rolando a ata, porque as pessoas que queiram. Não, a gente tira a proposta, porque por causa do horário. Eu só queria vacilar. Só queria vacilar. Fala, menina. Só queria tentar voltar um pouco ao assunto do estatuto. Eu acredito que ele só pode ser alterado por uma nova diretoria. Enquanto não há essa nova diretoria, o estatuto deveria ser seguido. Eu sei que ele é antiquado, que ele é... Mas aí, no caso, é uma questão, como a Natália falou, que não deveria ser discutida hoje, em um outro momento. Compreendeste? Entendeste? A ideia é essa. Então a gente fica acordando aqui que sexta-feira faz uma representação. Quem quiser, vem pra cá. Agora, por favor, tem multidões. Representantes. São representantes das instituições. Agora é o seguinte, vale salientar que o professor pediu, um diretor de extensão onde estavam, não nome antes, mas sim
um documento, acho que é o CNPJ da entidade que você representa, e o modo como você foi eleito. Tem que ter essa comprovação. Uma comprovação da representação. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não me responsabilizo. Pronto. Qualquer dúvida, a sala dele é ali na D o quê? Na 10. Na 10. Não, vai lá na sala da direção, chegue lá, professor Gustavo, me falar acerca da reunião que vai ter sexta-feira, que ele vai lá informar direitinho, certo? Alguém tem mais algum questionamento? Fala lá, pizza agora. Te deixa aí que já deu resumo. Vamos abrir a ordem, né? E agora, lá em Gil, agora. Quer falar mais alguma coisa? Todo mundo pra primo, né, Chay? Você quer falar uma coisa? Quer saber? Quer Alguém quer falar uma coisa? Mas não, esse é bom. Vem enroladinho aí. Raira, Não, eu queria agradecer Raira, a pega o microfone, é nada pra encerrar. todos,